Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com o Amor Autêntico. Gente, estamos aqui novamente para falar algo muito importante. Mas antes de começar, deixa o seu like, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam beneficiadas pelos nossos cafés. Este Café com o Amor Autêntico tem um tema muito especial, porque nós vamos falar do que realmente sustenta um casamento, um matrimônio por dentro. O que realmente sustenta um matrimônio por dentro? Meus irmãos, muitas pessoas vão dizer que o casamento ele é sustentado por apenas o amor, por ter apenas amor. Outros vão dizer que o casamento é sustentado pela química, porque tem muita química nesse relacionamento, nesse matrimônio. Outros ainda vão dizer que é pela compatibilidade. Não, eles são muito compatíveis, eles dão certo. Por isso o casamento de tal fulano e tal ciclano funciona e dá certo. Outros vão dizer que é pela boa organização financeira. Não, eles não têm problema financeiro, por isso que dá certo o casamento dele. Ele ganha bem, ela ganha bem, eles se completam, então tá tudo bem, por isso o casamento está indo bem. Mas, meus irmãos, quem vive o casamento sabe que em muitos momentos, somente essas coisas sozinhas não são suficientes para sustentar um casamento. Não são suficientes para conquistar, manter, para sustentar um casamento, um matrimônio. Sabe por quê? Porque vai vir a rotina. O casamento enfrenta a rotina. Vai vir as diferenças, vai vir o cansaço, muitas vezes vai enfrentar e passar por crises profundas. Quantos casais eu já não atendi que estavam em crises profundas? Então vão ter esses momentos na vida matrimonial, e só química, só o amor, aqui estou falando amor, estou falando amor como dom, estou falando amor só sentimento, só a compatibilidade, só a organização financeira, não é suficiente para manter, sustentar o matrimônio, até que a morte nos separe. Não é suficiente, precisamos de algo a mais. E aqui eu quero trazer para vocês o que realmente sustenta o matrimônio por dentro. O que realmente sustenta o casamento por dentro. Nós vamos falar nesse Café com Amor Autêntico de algo que muitas vezes fica de lado, fica esquecido. E existem muitos matrimônios que vivem isso, mas vivem muitas vezes diluído na sua vida, não dá a atenção que deveria, e outros nem tem, nem existe, que é a espiritualidade matrimonial. A espiritualidade matrimonial. Porque o casamento, ele não se sustenta somente com o sentimento. Ele precisa ter o seu fundamento espiritual. Porque o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele não é algo criado pelo ser humano. Ele é um dom e é uma graça de Deus. Então, se você quer saber como viver essa espiritualidade matrimonial de uma maneira simples e profunda, fica comigo, porque esse café é para você. Então, roda a vinheta, editora, porque esse café vai falar de espiritualidade matrimonial. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos trazer um contexto muito importante para que nós possamos entender a importância dessa espiritualidade dentro do sacramento do matrimônio, dentro do seu casamento, do seu futuro casamento. Então é muito importante ter este contexto, porque muitas vezes o que acontece? As pessoas acham que o matrimônio, o casamento é só uma convivência. É só conviver bem um com o outro, mas não é só isso. Quando as duas pessoas se casam, muitas vezes a vida passa a girar em torno de coisas que talvez tomem um lugar que não é dele. Muitas vezes nós ficamos focados no trabalho, nas contas que vêm, na casa, na limpeza, em manter a casa, nos filhos, nas responsabilidades, às vezes no carro, em viajar e ter tantas coisas. Porém, o casamento não é isso. Isso faz parte da vida matrimonial, está dentro da vida matrimonial, porém, não é a essência.
Porque o casamento, ele não é apenas uma convivência de duas pessoas que se dão bem. Não é apenas morar junto, não é apenas dividir tarefas, não é apenas pagar contas, não é apenas ter um bom carro, não é apenas juntar dinheiro. Não é isso. É por isso que é necessário uma espiritualidade matrimonial, mesmo que seja algo simples, mas porém profunda. A espiritualidade matrimonial, ela precisa estar dentro do casamento, porque senão, como disse uma vez o padre José Eduardo ali de Osasco, nós vivemos um casamento pagão, um sacramento paganizado, que está se preocupado só com os bens materiais. Mas o sacramento do matrimônio já diz, né? É o sacramento. Se é o sacramento, existe algo sobrenatural dentro deste sacramento, dentro da vida matrimonial, e nós precisamos utilizar dessas graças sobrenaturais. Então, para manter uma espiritualidade matrimonial firme, profunda e ao mesmo tempo por coisas simples, nós precisamos viver o matrimônio segundo o Espírito Santo de Deus. Ou seja, permitir que Deus esteja presente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, na forma como o casal se relaciona. Nós precisamos estar cheios da presença de Deus, e o Espírito precisa estar se movimentando dentro da vida matrimonial. Então a vida matrimonial também precisa ser uma vida no Espírito Santo de Deus. Por isso que o amor, ele precisa da ajuda do alto. O matrimônio precisa da ajuda do alto. Então existe algo que muitas vezes nós esquecemos. Depois que se casa, a pessoa vai entrando na rotina do dia a dia e esquece. O amor humano, ele é bonito, ele é belo, ele é algo fantástico, que Deus quis. E sim, de fato ele é, mas também é frágil. É frágil. Nós vemos quantas pessoas estão se separando. Quantos casais estão se separando, e cada vez mais aumenta o índice de pessoas se separando, de divórcios. Cada vez mais aumenta esse índice. Mostra como o amor humano, por mais que seja belo, é algo querido por Deus, é frágil. Porque aparece o egoísmo. Porque vai aparecer o cansaço. Porque vai aparecer as diferenças dos dois. E aí? Como é que se lida com tudo isso? Por isso o casamento precisa ser algo muito maior do que somente as forças humanas. Ele precisa de algo muito mais forte, que sustenta, que mantém ele firme. O casamento, ele precisa de algo maior que só as nossas ideias humanas. Ele precisa. Quando o casal se abre, meus irmãos, a ação e a presença do Espírito Santo, tudo começa a mudar. O desejo é purificado, o egoísmo diminui, as diferenças são melhor entendidas e compreendidas, o amor amadurece, a união se fortalece, curas profundas acontecem, o perdão se manifesta. Mas isso não pode acontecer somente pelas nossas próprias forças. Nós precisamos da força do alto. Nós precisamos da força do Espírito Santo. Mas quando, meus irmãos, um relacionamento, um matrimônio se fecha à presença de Deus, não se abre para a graça e para a presença deste Deus amoroso que nos ama e nos quer feliz, o que acontece? O casamento corre um grande risco. E qual é esse grande risco? O grande risco é que o amor começa a se transformar em uso. Um começa a usar o outro. O egoísmo fica mais forte. As diferenças se tornam algo que vai distanciando o casal. Brigas constantes. E aí a gente vai vivendo dessa maneira. E quando um começa a usar o outro, meus irmãos, o amor começa a enfraquecer. Aquela união tão bela, constituída e dada por Deus, abençoada por Deus, começa a enfraquecer. Aquele elo que era para ser inquebrável, ele começa a ficar frágil. Porque quem sustenta o elo é Deus, é o Espírito. E sem essa graça, o elo matrimonial, ele se enfraquece. Então, meus irmãos, tudo precisa dessa graça do Espírito Santo. A intimidade do casal que expressa a doação começa a se diluir. E um dos lugares mais prejudicados é essa intimidade do casal.
A união do marido e mulher, que não é só para expressar o prazer, não é somente para isso, que é chamado a algo muito mais profundo, a entrega, ao respeito, é chamado a comunhão, é chamado a abertura de vida, a entrega do coração, a profetizar a presença e a graça de Deus, a profetizar que Deus é Trindade. Tudo começa a se enfraquecer. E quando a intimidade perde um sentido, deixa de ser uma linguagem de amor e começa a virar apenas satisfação. Eu uso o outro para me dar prazer. Aí nós vemos muitos outros problemas que vão acontecendo. Mulheres feridas, homens feridos. E aí o fim é a separação, o divórcio. E isso vai empobrecendo o relacionamento que era para ser rico, cheio da graça de Deus, vai sendo empobrecido. Então o casamento, meus irmãos, ele precisa das fontes espirituais. Como um corpo ele precisa de alimento, o casamento precisa dessas fontes espirituais que vão fortalecendo. Imagina o matrimônio como um corpo que precisa ser alimentado, que precisa de nutrientes. Então essas fontes espirituais vão ser esses nutrientes. Não basta boa vontade para viver o casamento. O casal precisa de algo que sustente o coração deles, que sustente a vida deles. É por isso que o casal precisa de oração constante, precisa da palavra de Deus direcionando a vida deles, alimento que seja a palavra de Deus, a Eucaristia. A Eucaristia é o que alimenta, é o que vai dar sustento, todos os nutrientes para que este casal possa se manter firme na sua caminhada rumo ao céu. A confissão, meus irmãos, a confissão, confessar-se. Sabe, isso vai alimentando a vida matrimonial, e o egoísmo vai ficando longe, todas essas coisas que vêm para empobrecer o matrimônio vão sendo diluídas, vão ficando enfraquecidas. Sem essas fontes espirituais na vida matrimonial, meus irmãos, até os melhores conselhos que a gente pode dar, que qualquer pessoa pode dar, se tornam pesarosos, se tornam pesados. Por quê? Porque o Espírito Santo que nos traz clareza não está no meio, a gente não está se alimentando das fontes espirituais que abrem o nosso coração para Deus. E ainda mais, porque Deus não vai ser mais no centro das nossas vidas, não está no centro da vida matrimonial, e aí fica muito difícil de querer viver aquilo que é a vontade de Deus pelas nossas próprias forças. Fica difícil, meus irmãos. E quando Deus está no centro, e nós estamos alimentando o nosso matrimônio dessas fontes espirituais, e vindo a graça do Espírito Santo, o coração do homem e da mulher, do esposo e da esposa começa a ser transformado. A transformação que a pessoa tanto busca para melhor vivenciar o matrimônio, melhor ser um esposo, começa do fundo do seu coração. E muitas pessoas começam a olhar os ensinamentos da igreja não mais como regras, mas como um caminho seguro para realizar a vontade de Deus dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio. E aí começa a vivenciar essa transformação do seu coração, meus irmãos, porque não é mais um peso vivenciar aquilo que é próprio do matrimônio, é próprio da vontade de Deus, porque Deus está transformando o nosso coração. Então, meus irmãos, o casamento, ele é forte não só pelas nossas próprias forças, por aquilo que dá certo, pela compatibilidade. O casamento, ele é forte, principalmente quando ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele está vivendo de acordo com o Espírito Santo de Deus. Quando Deus está no centro da vida matrimonial. Quando Deus está neste centro, o amor encontra a direção, a força e a esperança vem e transborda em nós para atravessar qualquer fase, qualquer dificuldade, qualquer luta. Por isso nós precisamos fazer a experiência constante com o Espírito, porque é Ele que vai direcionar o matrimônio, é Ele que vai dar força para o matrimônio. Na sua casa, onde você estiver, assim que terminar este vídeo, se você já é casado ou ainda não, peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo para te dar força, para sustentar o seu matrimônio por dentro, para ele ser esse motor que sustenta o seu matrimônio.
Meu irmão, se este vídeo fez sentido para você, se essa nossa conversa te ajudou a olhar para a dimensão espiritual do matrimônio e assim desejar viver essas graças matrimoniais, deixa seu like, continua nos acompanhando, ative o sininho, comenta aqui, né? Eu acredito no amor autêntico, porque nós nos vemos no próximo vídeo e no próximo Café com Amor Autêntico. Forte abraço, até a próxima, porque essa caminhada continua.